Não é futuro sereníssimo, graças a Deus. Exatamente. Não vai demorar, não. Esse cara é menino de futuro, rapaz. Faz carreira rápido. Pois é. Oh, cuidado com esse negócio que você faz. Você sabe quem faz carreira na rápida, viu? Ô, Castelo. Boa noite, meus irmãos. Oi. Deixa eu lhe pedir uma coisa. Coloque Rodrigo Campelo para liberar a sala, porque eu vou estar falando e pode entrar irmãos depois. Eu não vou conseguir fazer as duas coisas, né? Na tela já e liberando. Botei como co-host ele já. Bom, meus irmãos, 20 horas. Eu vou, como co-host, como co-anfitrião. Sejam todos bem-vindos. Vou pedir que mantenham seus microfones mudos. Sejam todos bem-vindos ao Universo da Luz, né? Na qual eu estou venerável até junho. Depois, nosso irmão Vanduí Cordeiro vai assumir o malhete de tocar os destinos da Universo da Luz. Bom, como é sempre de costumes, na nossa loja, a gente faz dentro das convicções religiosas de cada um. Invocamos a presença do grande arquiteto do universo, o Senhor da vida, a causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema. Obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Pelo pão, pela água, pelo ar. Mas te somos gratos, Senhor, pela oportunidade que nos destes de vislumbrar um vago clarão da sua luz ao ingressar nos mistérios. Que sejamos essa luz, Senhor, e que possamos nos melhorar e melhorar o mundo daqueles que nos acompanham. Que o vosso nome seja louvado para sempre. Que assim seja. Amém. Nós teremos hoje Sejam todos bem-vindos, meus irmãos. Teremos todos hoje ao nosso irmão Gilney Abreu. Eu pedi que ele mandasse um currículo, né? Mas eu vou dizer que é um laborioso trabalhador da arte real, né? Com ele aprendi a visitar a loja. Eu sou da Glebe, ele é do Gobe, do Grande Oriente. E ainda como companheiro, ele me levou pelo braço, vamos conhecer os diversos ritos, né? Fazer visitas, e a gente criou essa amizade. Ele é obreiro honorário da Universo, estava quase na irregularidade porque ele não aparecia. Hoje ele é venerável mestre da loja Monteiro Lobato, e só assim foi a forma que a gente achou de ele vir na Universo ainda numa sessão virtual. Meu irmão Gilney, seja muito bem-vindo, né? Você sabe da estima que nós temos por você. A palavra é toda sua. Você terá 1 hora para falar sobre o seu tema, depois a gente vai ter meia hora de debate, né? E de perguntas e respostas para quem quiser. Seja bem-vindo, a palavra é sua, meu irmão Abreu. Muito obrigado. Meus irmãos, mais uma vez, boa noite àqueles que eu não falei ainda. É um privilégio muito grande estar aqui hoje. O currículo já foi falado, né? Eu acho que o currículo do maçom é ser obreiro. Se ele é obreiro, o currículo dele é bom. Então, as coisas que a gente faz fica marcado, e eu tenho muita alegria em ser também membro dessa loja, né, da Universo da Luz. Eu cheguei no Universo, eu era companheiro, e cresci dentro da maçonaria com a loja Universo também, desde o venerável Fernando, que foi o primeiro que eu cheguei lá e encontrei, e me ensinou muita coisa. Se hoje eu sou um venerável melhor, Fernando tem participação nisso, Castelo também, que depois assumiu junto comigo no ano passado, né? E está aí já, trabalhando. Bom, a gente vai hoje falar um pouco sobre equilíbrio emocional, tá? Na apresentação, eu botei um pouco do meu currículo profano. Eu não sei aqui como é que vai ser a apresentação, mas... Sabe compartilhar? Já está aí agora? Está Oh, compartilhando? Isso, apareceu. Está aparecendo agora. Tá. Aqui para mim tá... Só vou trocar uma tela aqui para ver se vai, Não, se troca a tela.
Só você clicar em apresentar agora. Que Não parece manda uma apresentação. O que É porque parece uma eu tive dificuldade numa última live que a tela não rodou, né? Aí. Aí, Então, pronto, tente agora para ver se ela vai para frente e para trás. Foi? Pronto. Agora, perfeito. Foi? Pronto. Perfeito. Equilíbrio Então, aqui um emocional pouquinho... é o currículo. Muito bem. Aí, agora um pouquinho do meu currículo. Para quem não me conhece, algumas coisas básicas aqui que a gente faz, e hoje ainda estou com a responsabilidade de ser o presidente fundador da Academia Masculina de Letras do GOB-BA, dentre essas atribuições que me deram. Tá? E eu espero contribuir com vocês com um pouquinho do que eu tenho aprendido nessa minha experiência como maçom, essa minha experiência como irmão de loja, obreiro que está trabalhando. Essa noite é uma noite muito especial para a gente estar trabalhando aqui. Bom, então a gente parte de um princípio, de uma pergunta: o que é equilíbrio emocional? Todo mundo tem uma noção do que é equilíbrio emocional, isso é fato. Muitas pessoas sempre dizem que têm equilíbrio nas coisas que fazem, até ser testadas. Todos nós passamos por um momento de testes, e são nesses testes que a gente começa a notar essa questão do equilíbrio emocional. Mas o que é mesmo equilíbrio emocional? É a capacidade da mente e do corpo em manter a estabilidade e a flexibilidade em meio aos desafios e mudanças nos mais variados aspectos. Manter um estado mental e emocional equilibrado depende da forma como nos preparamos antes de sermos conduzidos para certas situações em pensamentos e atitudes no convívio social. Ninguém se prepara dentro da confusão, se prepara antes. Tá? A gente tem um soldado formado no quartel, mas é no campo de batalha que você tem um guerreiro. Então, você não vai nunca conseguir atribuir questões de equilíbrio emocional sem se preparar antes. Então, todos nós, aqui nós temos uma gama de pessoas com capacidades gigantescas dentro dessa sala hoje, todos vocês empenhados em cada dia mais melhorar, cada dia mais desenvolver, cada dia mais crescer, não só fisicamente, como espiritualmente, intelectual. Então, a gente está trabalhando cada dia mais para nos adequarmos aos acontecimentos que virão para o futuro, porque o passado já foi e não se resolve mais. O equilíbrio emocional é o elo entre o controle da coragem e do medo. Não tenha muita coragem em tudo que for fazer ao ponto de se tornar afoito. Contudo, não fique paralisado pelo medo de tentar e errar em suas decisões ou ações. Nós temos uma trava, e algumas pessoas ela têm um desbloqueio a essa trava, outros não. Essa trava é do medo. O medo, ele é normal, é necessário para que você fique vivo na floresta, para que você fique vivo num ambiente hostil, ou no meio de uma sociedade onde você não tem muita intimidade. Você vai realmente procurar seguir um pouco o seu próprio medo. Mas o medo vai abrir a condição de você avançar ou não. Esse medo é um freio. Esse medo sempre vai estar junto de você dizendo alguma coisa. E você não pode ficar paralisado. E também você não pode ser afoito de ver uma pessoa em tal lugar e querer salvar sem você ter condições. Um cara que não sabe nadar vai querer salvar alguém porque ele viu uma pessoa morrendo e ele ficou nessa situação. Aqui eu trouxe esse símbolo, dois símbolos, um dentro do outro, porque quando a gente vai falar de equilíbrio emocional, a gente tem sempre o cérebro e o coração que norteiam as nossas decisões. A gente sabe que o coração não toma decisão, mas, romanticamente falando, tudo que é amor vai para o coração, tudo que é racional vai para o cérebro, e a gente tomou essas decisões assim. Quando a gente percebe isso, eu me apercebi num certo dia que eu estava dentro do templo e comecei a observar que principalmente quando eu sentei no trono de Salomão pela primeira vez, eu me atentei que toda a loja ela fica centralizada com o seu rosto, todos os mestres, todos os membros voltam o seu rosto para o pavimento mosaico.
E o pavimento mosaico da loja, ele sempre tem um destaque. Ele tem um destaque e ele tem uma função primordial dentro da gente, que é manter a nossa percepção na dualidade. E a dualidade sempre vai nos trazer equilíbrio. E a dualidade não é só na cor, ou não é só na resposta que vamos dar, ou na pergunta que vamos fazer. A dualidade, ela permeia toda a nossa vida e nós encontramos condições de raciocínio bastando olhando para esse pavimento mosaico. Não sei quantos de vocês já tiveram algumas experiências assim, mas eu já tive experiências em loja de determinado problema estar acontecendo e eu olhar muito para o pavimento e perceber o que eu deveria fazer, como um insight. Então, nós temos o Yin e Yang, que são duas forças que regem também o universo, e a gente percebe que isso tudo está acoplado nessa dimensão de dualidade. Então, para a gente pensar no equilíbrio emocional, a gente tem que ficar dentro também da loja. Para participar disso tudo, a gente não vai esquecer que existe um campo de energia humana. O homem, ele é energia e é cercado de energia. A percepção do campo de energia humana demanda estudo, prática e também crescimento pessoal. Algumas pessoas podem não acreditar muito. Eu respeito muito a religiosidade de todos. Eu acho que todos temos percepções diferenciadas do mundo em que estamos vivendo, e isso faz com que a gente cresça no coletivo, porque um completa o conhecimento do outro. Então, ninguém é superior ao ponto de dizer que é melhor ou não é melhor o outro. Então, nessa percepção de energia, o homem é cercado de energia. Essa energia do equilíbrio emocional também ela é influenciada. Quando você vai num ambiente, você sente o peso daquele ambiente. Quando pessoas com energias negativas chegam perto, a gente sente essa energia negativa. Pessoas que entram em determinado campo energético e ele desvirtua aquele campo energético. E quando sai de lá, pessoas que estavam naquele ambiente sofrem. Eu já tive experiências desse nível, de pessoas passarem e deixar energia negativa e a gente perceber e depois ter que fazer toda uma limpeza no ambiente, porque a energia ficou negativa. O campo energético ao nosso redor é muito forte. E nós estamos trocando energia o tempo todo. Não é um momento, não é agora, aqui na sala, a gente está só aqui, não. Eu estou na minha casa tem energia ao redor, tem energia no prédio onde eu moro, ao redor do prédio. Então, nós precisamos entender como isso vai permear no nosso cérebro para que a gente possa ter respostas daquilo que as pessoas esperam. Aí é que vai dar o nosso equilíbrio emocional quando nós estamos trabalhando e entendendo. Então, essa percepção de energia humana, ela demanda um tempo, não é da noite para o dia, não é uma coisa que você hoje vai sentar, vai ler um livro e vai ficar magnetizado pelo aquele livro e daí em diante agora você é um mago. Não é por aí. Mas a energia precisa ser bem trabalhada. No campo de energia humana, a cura de si mesmo significa a transformação de si mesmo. E o silêncio da mente faz alargar as percepções e o foco passa a ser o equilíbrio. Todas as vezes que nós temos problemas e que temos o privilégio de nos afastarmos um pouco do problema e ficar em silêncio, a gente vai trabalhar muito no equilíbrio. Aí a gente pensa melhor. Então, eu vi isso, por exemplo, na Bíblia, quando Jesus ele estava para começar o caminho dele, de apresentação de quem ele era, o que ele veio fazer aqui, ele vai para o deserto, fica 40 dias lá no deserto. Então, lá no deserto, ele vai para ser trabalhado. E durante a sua peregrinação aqui, os 3 anos, dos 30 ao 33, ele passa por momentos e, nesses momentos, ele busca silêncio para resolver problemas. Ele sai e vai para um lugar aonde só ele está. Geralmente levava mais 2, 3 discípulos, mas ele ainda se afastava um pouco mais e você via pelos escritos da Bíblia que ele tinha uma preocupação em buscar algo diferenciado dos outros. Nós somos muito afoitos em nossas respostas, nós somos muito afoitos na nossa explosão de mostrar quem somos, e aí a gente perde um pouco do equilíbrio, porque começamos a brigar não só com o outro, na evidência daquilo que a gente vai demonstrar, como internamente. Tá? Numa discussão, 2 pessoas querem falar ao mesmo tempo, uma não quer ouvir a outra porque acha que a outra não tem razão. E aí começa
esse problema todo está permeando. Você e eu temos de entender isso. O campo gera isso. Nós temos o momento do equilíbrio quando ficamos em silêncio. Há um foco muito grande. E a gente tem que passar por isso também. Aqui eu trouxe uma foto que eu gosto, que me ensinou muito. Eu tenho uma formação teológica e por um tempo eu fui pastor batista, por 23 anos. E na minha dimensão de trabalho com a igreja, eu nunca fui apresentado a uma imagem dessa. Eu só comecei a estudar depois que eu deixei de ser pastor. Eu me aposentei de ser pastor e aí eu fui procurar crescer um pouco mais espiritualmente. Aí eu fui apresentado uma foto dessa. Essa foto me ensinou que eu tinha áurea e essa foto me ensinou que eu tinha chakras. Eu comecei a perceber que tudo estava derivando daí para aí e para mim. Eu ia e voltava. A energia do universo, trocava energia com o universo, recebia energia do universo, mandava minha energia para o universo. Aí isso começou a me dar uma condição de melhor entender o meu estado de espírito também. A gente vai amadurecendo quando vai se descobrindo. Não é no livro apenas, mas nas experiências. No início, quando a gente estava na sala aí, antes de começarmos a palestra em si, algumas pessoas falaram sobre o caminho de Santiago de Compostela. Aí a experiência é mais do que só ler no livro. A gente lê no livro alguém que esteve lá e contou, mas quando vai, a sensação é totalmente diferente, a troca de energia, aquilo que a gente sente, e voltamos com experiências renovadas, novas e diferenciadas. Então, é importante que quem vai estar trilhando esse caminho do equilíbrio emocional comece a entender que a energia faz parte também desse composto. Você não pode desassociar o fato de você ter chakras e ter a áurea como um fator que é individual. Eu sou assim, não acredito nisso e pronto. Se você não acreditar, não tem problema. Vai acontecer do mesmo jeito. Tem pessoas que não vê o vento, sente o vento, mas sabe que existe o vento. Então a gente não vai nunca conseguir fazer com que o outro entenda aquilo que ele não percebeu ainda. Esse é o caminho da descoberta. E a gente vai buscando cada dia que passa, cada momento nosso de crescimento, nós passamos por esse ritual de desenvolvimento. Há aqueles que vão passar pela vida e não vão desenvolver nada, porque eles não querem desenvolver. E outros vão passar pela vida buscando cada dia mais crescer, se iluminar, buscar ser luz para alguém, ajudar, fazer o bem e receber o bem. Porque o que a gente planta, a gente termina colhendo. Lute para ter autocontrole sobre si mesmo. É difícil, mas aprenda a controlar suas emoções. Afinal, são elas quem vão determinar a pessoa que você é. Quando você está dando algo para alguém, você está mostrando quem você é de verdade. O autocontrole, ele passa por isso nas situações mais difíceis nossas. E talvez até nas mais fáceis, depende de como a gente vai demonstrar isso. Mas as pessoas lá fora, e o equilíbrio emocional, não adianta você dizer que tem. Você pode ficar na frente do espelho durante 30 minutos por dia, se elogiando, falando o que você quiser, mostrando que você tem habilidades mais do que os outros. Mas quem vai dizer que você é ou não uma pessoa com equilíbrio emocional? Exatamente, são as pessoas que estão ao seu redor. Nunca você mesmo vai perceber isso. É por isso que até a gente fala que quando alguém pergunta se nós somos maçons, a resposta é: meus irmãos, como tal, me reconhecem. Não sou eu que me reconheço, alguém vai me reconhecer. E quando ele me reconhecer, ele vai me valorizar, porque eu sou irmão dele. A parte mais difícil é praticar o que aprendemos para vivermos em sociedade. A paciência ou o tempo para avaliar a necessidade de se dar uma resposta, e é justamente isso. Eu preciso responder, e de que forma eu vou responder? Nós somos indagados durante toda a nossa vida em vários aspectos, dentro e fora do contexto maçônico, dentro e fora do contexto profissional, dentro e fora do contexto familiar. E aqui é que a gente vai começar a perceber que essa parte de mostrar para eles o nosso equilíbrio emocional é bem difícil. Não é fácil, não. Eu não consigo ainda ser aquilo que eu imaginaria que podia ser. Eu estou lutando para ser. É bem complicado. Porque cada situação ela vai gerar um grau de respostas. E aí eu não sei como é que eu vou dar a resposta. Aí a técnica da paciência, da respiração, do
vamos aguardar, vamos ver como vai ser, ajuda demais. Porque quando você se precipita em falar, a Bíblia, por exemplo, ela menciona e diz que uma pessoa indouta, em silêncio, se passa por sábio. Então, se a gente vai falar muito, a gente tem que ter um cuidado enorme com o que vai dizer, porque seremos conhecidos pelo que vamos falar. A melhor forma para se viver bem é encontrar o seu equilíbrio emocional. E estará correto se as pessoas que estão ao seu lado querem ter você perto delas por mais tempo do que o necessário. Você já viu aquela coisa quando você está no ambiente que alguém fala assim, você já vai? Não, não vai agora não, fica aqui. Você fala, não, mas eu tenho que ir. Fique mais um pouquinho, espera aí mais um pouco. Então, esse ambiente mostra que há um equilíbrio. E esse equilíbrio emocional é para aquele momento. Tá? Nós temos equilíbrio emocional para vários momentos da vida. Você não vai ficar apenas no equilíbrio do seu contexto familiar para trabalhar no seu contexto profano, por exemplo, no seu trabalho. Então, a vida ela é composta de etapas e para cada etapa a gente vai desenvolver equilíbrio. Esses equilíbrios que vêm e voltam o tempo todo, eles permeiam a nossa vida nos testando. Quando você quer e ora por mais amor, você pede a Deus que te dê mais amor, as provas virão de momentos contra o amor. Se você pede que você leve paz para as pessoas, você vai ser induzido a momentos de guerra, porque você disse que queria levar paz para as pessoas. É bem a oração de São Francisco. Então, a gente tem que começar a visualizar que o equilíbrio emocional é um conjunto, o equilíbrio emocional são momentos, o equilíbrio emocional é o seu ser com você mesmo, e você perceber a evolução que você tem galgado a cada dia e agradecer a Deus por isso, porque você deixou de ser menino e agora já é um homem. E como homem, quais serão as suas habilidades nas situações que serão colocadas à sua frente? Aqui a gente tem 10 dicas para cuidar da saúde mental. Apesar de não existir um guia definitivo para manter os cuidados com a saúde psíquica, alguns pontos importantes, tanto em relação ao físico quanto ao mental, podem ser trabalhados diariamente a fim de conquistar o seu equilíbrio emocional. Eu enumerei aqui, mas não quer dizer que seja essa a numeração, né? Autoconhecimento através de exercícios de reflexão ou meditação. Isso eu tenho trabalhado bastante e tem me ajudado muito, principalmente na meditação. Reserve momentos para atividades prazerosas e cuidados consigo mesmo. Aquilo que te dá prazer, faça. Aquilo que te deixa com sensação de bem-estar, faça. E os cuidados consigo mesmo que você precisa, né? Não deixe que as pessoas fiquem cuidando de você, ao ponto de, você não tem aparelho de barbear em casa, não, vou ali comprar para você. No barbeiro da sua rua está fechado, porque você está de cabelo grande, entendeu? Então, essas coisas a gente vai passando. Já foi fase de adolescente, agora a gente já está maduro e vai desenvolvendo para ser exemplo para outros. Manter o núcleo familiar e relacionamentos de qualquer espécie saudáveis. Não procura briga. Quem está no crescimento espiritual, quem está no conhecimento do equilíbrio emocional, ele sempre quer a paz. É evidente que tem os conflitos, é evidente que vamos participar dos conflitos, seja familiar ou não, mas precisamos ter tudo isso de forma saudável, sem desgaste. Toda a energia que a gente desgasta é um déficit emocional para a gente. Toda vez que você se dispõe a focar naquilo só por vingança ou para provar que você sabe mais e que o outro não é nada, isso vai tirar de você a sua energia vital, isso não é legal. Reconhecer os próprios limites e procurar ajuda quando necessário. Não somos autossuficientes, a gente precisa um dos outros. Se fôssemos autossuficientes, com certeza, não estaríamos nem nessa sala aqui agora. Estaremos em outro lugar porque não estávamos precisando um dos outros e a gente precisa um dos outros. As dicas de um e de outro, a vida é um caminho de ensino. Então, procurar manter uma atitude mental positiva sempre que possível. Eu tenho observado que gastar tempo com um pensamento negativo e um pensamento positivo, eu vou gastar tempo com pensamento positivo. Parar de me preocupar com o amanhã, porque 90%, eu vejo lá em Ribeiro falando que 90%, 95% das coisas que a gente diz que vai acontecer, não acontece. Então, a gente precisa começar a pensar e deixar o dia de amanhã acontecer amanhã. Hoje não.
Se não é para hoje, vá dormir. Amanhã, quando acordar, você vai tomar pé da situação. Não passe a noite toda pensando no que vai resolver no outro dia, isso não vai dar certo. Praticar algum esporte ou exercícios físicos regularmente. A circulação, a livre circulação do sangue no corpo, a queima de energia, né? Isso faz bem para todo mundo e é notório que todos os médicos vão dizer que o caminho para uma vida saudável são exercícios físicos e algum tipo de esporte que a gente venha praticar. Tenha prazer na vida. Não ache que amanhã vai ser melhor do que hoje. Hoje é o dia de você viver bem. Hoje é o dia de você fazer as coisas. Hoje é o seu dia. Amanhã a gente não sabe. Há ditado que diz que amanhã Deus pertence. Então, valorize as conquistas que você teve e o que se tem. O que você tem de verdade? Então, valorize isso. Valorize tudo que você já conquistou. Agradeça. Durma agradecendo a Deus pelas vitórias do dia. E amanhã será outras na sua vida. Aprenda a interpretar e a verbalizar sentimentos. Eu cresci, o meu pai dizendo que homem não chora. E isso trouxe sequelas para a minha vida depois. Porque eu apanhava e ele dizia, engole o choro. Homem não chora. Então, eu não entendia na minha mente como é que podia. Ele batia para eu sofrer, eu sofria e chorava, e ele dizia que tinha que engolir o choro porque homem não chora. Então, para que ele me batia? Para provar o quê? E aquilo, ele permeou minha mente, sabe? E estragou um pouco meus sentimentos em alguns lugares, até que eu fui buscar como melhorar isso, mas depois de adulto. Então, passei uma fase da vida tendo dificuldade de sentimento por conta disso aí, de que homem não chora e engole o choro. É complicado. Eu não sei quantos de vocês passaram por isso, mas eu tive essa má experiência de passar assim. Ter um sono de qualidade. Muita gente não dá valor a isso, né? Ao sono de qualidade. Eu não gosto de dormir. Isso é uma prerrogativa do meu organismo. Eu durmo o mínimo possível. Antes do infarto, eu tive um infarto aos 44 anos. Antes de infartar, eu dormi em média 4 horas e 15 por dia. Aí depois que eu infartei, a médica falou, agora você tem que dormir mais. Aí eu comecei a dormir 5 horas e 15. Mas eu não consigo dormir mais do que isso. O meu corpo, eu não consigo. É fato. Eu vou dormir na hora que eu tenho sono, só deito na cama para dormir. É muito difícil eu ficar deitado na cama sem fazer nada. E mesmo porque se a gente trabalha, a gente não tem tempo para ficar na cama, né? A gente está sempre trabalhando, sempre sendo motivado a buscar o sucesso, buscar uma melhor condição de vida. E daí, quando a gente chega em casa, aí você tem que começar a buscar ter uma qualidade de sono. Dormir muito não é qualidade de sono, tá? Dormir com qualidade é uma coisa bem diferente. Aí, em outros momentos, você vai pesquisar o que é dormir com qualidade. Desafiar e se afastar de crenças de baixa autoestima e desvalorização pessoal. Tem pessoas que gostam de menosprezar os outros. Menino, como você está gordo. Menino, como você está magro. Menino, como você está isso. Então, assim, às vezes essas piadas não vêm com boas intenções. Essas piadas vêm e aí estraga a nossa autoestima. Mulheres sofrem muito mais do que a gente. A gente é meio largado, mas as mulheres não. Se você falar para uma mulher que ela engordou, misericórdia, no outro dia a casa cai. Então, você tem que ter muito cuidado com isso. Desafiar, não andar e desafiar, se afastar mesmo dessas crenças de que, eu não consigo nada. Muitos da nossa época, né, tiveram os pais que diziam que você, quando crescer, não vai ser nada, se você não estudar, você precisa isso, aquilo, porque senão você não vai ser nada. E aquilo você não vai ser nada vai permeando, e na cabeça de muita gente, as pessoas tiveram essa desvalorização pessoal, consequentemente não conseguiram desenvolver, criam bloqueios, onde os profissionais da saúde mental vai ter que trabalhar para criar um link e voltar no tempo para desbloquear esse efeito. E dá tempo, para algumas pessoas dá tempo, para outros mais não, mas para uns dá tempo. A meditação para o equilíbrio emocional. Eu venci muitos obstáculos e barreiras depois que comecei a praticar também a meditação. E sei que existe várias formas e maneiras diferentes. Tem uma que vai lhe agradar mais, então essa é a sua. Eu busquei entender o que era meditação. Meditação não era só orar. Orar é uma conversa. No dicionário Aurélio diz que oração é o diálogo entre duas pessoas que se amam. Você ama a Deus e Deus te ama. Então, isso é oração. Você está conversando com Ele. Mas acontece que a meditação é muito mais do que isso. A meditação também nos ensina a buscar, a entender o nosso próprio corpo, a nossa própria mente.
Tem meditações que levam você a ouvir o batimento cardíaco, a ouvir a corrente sanguínea. Existem vários tipos de meditação. Meditação com música, meditação sem música, meditação com mantra, meditação sem mantra. Então, vai uma te agradar e você vai conseguir desenvolver e vencer um pouco mais. Bom, era isso que eu tinha hoje para apresentar